Bem-vindos e bem-vindas, saudamos a todos vocês com um grande abraço e estamos retornando ao nosso programa Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo. Nós agradecemos a sua gentileza de estar conosco e eu já peço que neste momento, se você puder, mande o link para alguém que você conhece, um líder, pastor, pastora aí da sua igreja, porque nós vamos ter um programa bastante interessante e eu creio que será uma bênção para todos nós. Nós estamos iniciando uma nova série dentro do nosso programa e a série vai ter por título História da Bíblia e vamos ter 6 partes, 6 capítulos. Vamos começar hoje com a parte número 1, Surgimento dos Escritos do Novo Testamento. Então você certamente não vai perder nenhuma das séries e também vai nos ajudar aí contribuindo, compartilhando o link com as pessoas do seu conhecimento. Mais uma vez comigo, professor Wander de Lara Proença, professor da Faculdade Teológica Sul-Americana desde os primórdios, desde o primeiro dia, ou até mesmo, para ser bem histórico, antes mesmo dela começar, Wander. Verdade, AC. Que bom estar de volta aqui com você. Um abraço a todos que nos acompanham. E tem sido muito legal essa interatividade com o nosso público. A gente tem recebido aí muitos contatos, né, e-mails, postagens muito generosas aí de todo mundo que tem acompanhado os nossos programas, inclusive enviando perguntas. A gente inclusive vai responder algumas delas hoje. E vamos entrar hoje numa temática muito interessante. Chegam muitas perguntas também sobre isso. Tentar entender como que se formou a Bíblia. Vamos partir desde os primeiros fragmentos, né, de textos até a canonização, a formação da Bíblia, como a gente conhece hoje, com todos os livros, suas traduções, sua expansão pela história e até chegar ao Brasil. Então vai ser uma série, como você bem colocou, de 6 programas, 6 episódios, começando por hoje, e aí vamos caminhar pelo tempo, entendendo como que foi, né, a trajetória da formação da Bíblia. Porque, às vezes a gente pega a Bíblia hoje, texto prontinho, né? A gente vai hoje a uma livraria evangélica e vai encontrar Bíblias de todos os tipos, tamanhos, traduções, tipos de letras, tem Bíblias já coloridas, temáticas. E já tem tudo aqui também, e né? Tem hoje, inclusive, né? No toque dos dedos, né? As pessoas já podem acessar a Bíblia. Não precisa nem decorar o livro das Bíblias. Exatamente. Da Bíblia, mas, né? Então mudou muito todo esse modo da gente ter hoje acesso ao texto bíblico e a gente, por ter essa facilidade hoje, às vezes desconhece como que foi difícil esse trajeto. Como que ela chegou até nós. Exatamente, que é exatamente o que nós queremos compartilhar com o nosso público. Isso, e vamos falar da nossa Bíblia também, da Bíblia na língua portuguesa, de como ela foi traduzida, por quem a traduziu. Então você fique aguardando aí que nos próximos programas você vai ter boas surpresas e ao término dessa série, dentro da nossa série, você com certeza saberá muito sobre a Bíblia e poderá apreciá-la ainda mais na sua vida cristã. Wander, nós temos algumas perguntas, como você disse, e já aproveito, se você tem alguma pergunta dos capítulos anteriores, dos nossos eventos anteriores, ou deste programa, você deixa ao lado aí que a nossa equipe está tomando nota e na sequência nós vamos respondendo as suas perguntas. Wander, a Karina Caetano Neves é aluna do primeiro ano. Viu, Karina? Que bom que você estuda conosco. Ela diz que está ouvindo a sequência dos programas. Isso é bastante interessante. Se você está chegando aqui neste programa, nós temos... Esse 9. É o 10º já. Esse é o 10º, nós temos 9. Anteriores. Aí, na medida do possível, vá ouvindo esses programas para você ir fazendo aí a fundamentação histórica do que o professor Wander está falando. Então, ela disse assim, que ouvindo os programas, ela ficou com uma dúvida, que foi mencionado sobre o Flávio Joséfo, que escreveu o livro de Hebreus. E depois, num outro programa, em outros lugares, nós falamos que a gente não sabia exatamente quem havia escrito, poderia ser, inclusive, o apóstolo Paulo. Então, ela ficou com essa dúvida, Wander. Você poderia aí falar alguma coisa para a Karina? Claro. Obrigado, Karina, né, pelo seu contato e também por enviar aí a questão. Só esclarecendo, então, rapidamente,
a Karina e a outros, quando nós falamos de história dos hebreus, nos referindo, né, a Flávio Josefo, aquele historiador judeu que viveu do ano 31 ao ano 100, que acompanhou a guerra judaica, a revolta judaica contra os romanos, que culminou inclusive com a queda do templo, nós mencionamos que ele tinha um texto, né, chamado História dos Hebreus, que não é a carta aos Hebreus. Então, acho que essa foi a confusão aí para quem acompanhou. Nós temos a carta aos Hebreus, que aparece no cânone do Novo Testamento, dentre as cartas do Novo Testamento, cuja autoria ninguém sabe ao certo. Foi o que nós dissemos à ocasião. Né? Se foi Paulo, Barnabé, fala-se em Priscila e Áquila, enfim, uma série de debates sobre isso. Agora, História dos Hebreus é um livro, né, de história que conta detalhes da guerra judaica do primeiro século, de autoria então de Flávio Josefo, que está inclusive disponível, né, acessível aí pela internet. Isso. Já aproveito isso que o professor Wander disse, você, ao ouvir esses programas, seria interessante você ter aí um lápis, um papel, para anotar algumas curiosidades, e você procure na própria internet, no Google, escreva lá, por exemplo, História dos Hebreus, Flávio Josefo, você vai ver pelo menos um pouco da história dele, de como ele escreveu esse texto aí. Vale a pena você fazer isso, Karina e os demais que estão nos ouvindo. Wander, o Claudir Pérez, ele quer saber o seguinte, se depois de Constantino a igreja continuou no poder, e como que a igreja se relaciona com os outros imperadores que vieram depois do Constantino? Certo, ótima questão. Tem a ver com o programa anterior. Claudir, obrigado, Claudir. Tem a ver com o último programa que nós apresentamos, em que falamos de Constantino e as mudanças da história da igreja a partir de Constantino. Sim, vamos lembrar que Constantino fica no poder até o ano 337 e morre. E ele vai ter então o trono sucedido por primeiro o seu filho, né, chamado Constantino II, depois Constâncio II e finalmente Constantino I, que é a dinastia constantiniana que vai dar sequência. Nos anos 361, 363, vai chegar ao poder de Roma um outro imperador, né, chamado Juliano, que foi muito polêmico, porque ele tentou trazer de volta o paganismo para o império, ele tentou tirar o cristianismo da proximidade agora com Roma, como Constantino havia feito. Por isso que Juliano ficou conhecido na história aí como o apóstata, aquele que tentou, né, abandonar a proximidade com o cristianismo, mas logo ele acabou sendo assassinado numa guerra e ele sai então de cena. E aí vem outros imperadores até chegarmos a Teodósio. Teodósio chega ao poder em 379, vamos lembrar que em 381 ele declara que o Estado romano seria a partir dali um Estado cristão católico. É aí que nasce, inclusive, o nome Igreja Católica Romana. Por quê? Vamos esclarecer. O Império Romano Antigo era chamado de Império Católico Romano. A palavra católico significa universal, pela grandeza. Como a religião cristã passa a ser a religião oficial desse império, ela também será chamada a partir dali de Igreja Católica Romana. E depois, né, de Teodósio, vem pelo menos mais 16 outros imperadores até a queda Mas já estava sacramentado. Todos os outros vêm, já são agora cristãos, já estão ligados com a igreja. Já nascem dentro, né, do cristianismo, né? Exatamente, já oficializado, já como instituição do império, religião oficial. Isso vai até o ano de 476, quando ocorre a queda do Império Romano no Ocidente, com Rômulo, né, o último imperador a ser deposto. Mas aí tem um detalhe interessante, com a queda do último imperador, sai a parte política do império, sai o imperador, mas fica a figura papal, porque Leão I será guindado para ser o primeiro papa, assumindo a partir dali as funções políticas e religiosas, que são ainda típicas do poder em Roma. Mas é bom dizer que o império vai continuar existindo no Oriente, até o ano de 1453, quando finalmente ele será derrotado pelos muçulmanos, os turcos otomanos, cessando então, né, a trajetória política do Império Romano. Esse vai ser um tema para depois da nossa série História da Bíblia.
Então já temos aí, né, na sequência, né, questões outros interessantes que temas, pela né? frente. Exatamente. O Jadson Carvalho comenta o seguinte, que o Império Romano era muito forte, e a gente viu isso, ouviu você explanar com propriedade sobre isso. Ele era poderoso, não tinha nada tão poderoso como o Império Romano. Capaz de vencer os seus dominados, né? E ele fala especificamente da Palestina. Assim, ainda assim, judeus e cristãos não se curvaram diante do que considerava errado ou injusto na defesa de seus princípios e valores. Como se dá então isso, né? Essa questão do Império sendo tão poderoso, mas encontrando resistência nos judeus e nos cristãos? Muito interessante, obrigado, Jadson, pela questão. Acho que a gente poderia ressaltar duas coisas. A primeira é que os cristãos, no primeiro momento, fizeram aquilo que se chama de revolução silenciosa dentro do Império. Nós já até vimos isso em programas anteriores, quando eles vão desenvolver um trabalho, por exemplo, social, né, com escravos, mulheres, órfãos, num contexto de epidemias, eles estavam muito presentes. Isso foi atraindo muita gente para a igreja, ao ponto do Império Romano ficar preocupado com aquele movimento que começou a crescer demais nas chamadas categorias sociais mais baixas. Mas aí tem uma outra face, que é o enfrentamento público. Além dessa revolução silenciosa, como você bem coloca, os primeiros cristãos também foram a público para defender aquilo que eles acreditavam como sendo verdadeiro. Enfrentaram tribunais, foram jogados às arenas, né, foram martirizados, enfim, pagaram o preço, foram presos, porque entendiam que não era possível abrir mão de alguns princípios e valores. Que foi o caso, né, da guerra, por exemplo, do ano 66, que estudamos aqui, quando cristãos não se submeteram mais, entenderam que Roma estava expoliando, impedindo, né, que a justiça se fizesse naquele contexto da Palestina, e eles então fizeram um enfrentamento, defendendo então os seus valores e seus princípios. Eu acho que é aquilo que a gente chama, né, a ser hoje, da teologia pública. Uhum. Não é? Claro que é um termo muito atual e contemporâneo, mas o que é a teologia? A teologia é a manifestação também pública, não apenas intramuros, dentro do âmbito eclesiástico, mas também... E essa, no decorrer da história, vai ser uma marca do cristianismo, com né, certeza, Wander? De inserção na sociedade, de fazer valer a sua mensagem, de dizer quais são os seus princípios, que são inegociáveis, em defesa da vida, em defesa da justiça, em defesa dos mais fragilizados, sobretudo, né, os que necessitam de amparo. O verdadeiro evangelho, né? Sim. Wander, o Gustavo Guimarães, ele elogia o programa. Obrigado, Gustavo. Né? A gente está fazendo aqui o possível para fazer um bom programa, né? E eu espero que vocês estejam se beneficiando dele. Ele quer saber o seguinte: você mencionou sobre os objetos dos mártires que eram levados aos templos e que passam a fazer parte da liturgia cristã, né? Sendo até... tendo algum elemento de mágica nisso aí. Sim. Como que se dá isso? Como a igreja lida com essa questão da adoração aos mártires, ou a esses objetos, ou aos santos, né? Não sei se talvez até uma ideia de um programa onde a gente poderia falar com mais... detalhes, com mais tempo, né? explicar. Mais tempo, né? Mas certeza. Só uma pincelada aqui para ele não ficar sem uma resposta. Claro, Gustavo, né? Obrigado pela questão. Tem a ver também com o programa anterior que nós apresentamos. Podemos pontuar pelo menos 2 ou 3 coisas bem importantes sobre isso. A primeira, com a conversão de Constantino, que vimos no programa passado, aqueles objetos que os cristãos guardavam como, né, um memorial da sua experiência de fé, de luta, de martírio, mesmo os restos mortais daqueles que passaram pelas perseguições, que estavam guardados nas catacumbas, enfim, nos cemitérios em locais ermos, esses objetos, a partir de Constantino, serão trazidos para dentro dos templos. Por quê? Constantino permitiu e custeou financeiramente a construção de templos cristãos, basílicas, templos muito suntuosos. E aqueles objetos dos cristãos começaram então a ser trazidos para ornamentar estes templos. Não só isso. Vimos também que a própria terra da Palestina, Israel, foi aberta aos cristãos e judeus. Muitos cristãos foram para a Palestina em busca daqueles objetos, tentando encontrar coisas históricas importantes. E esses objetos eram trazidos e passavam a fazer parte da ornamentação, da decoração dos templos. Esse é um primeiro momento, a partir de Constantino. A partir do século V, nós vamos ter uma mudança.
Quando Teodósio, vimos agora há pouco na última questão, ele declara o cristianismo a religião oficial do Império, há uma adesão em massa de pessoas ao cristianismo. E muitos desses que vêm para o cristianismo agora, sem o entendimento devido do que era a doutrina cristã, carregaram consigo os seus objetos de veneração, né, as suas estatuetas, seus fetiches, seus amuletos de fé, e passaram a fazer, então, o que a gente chama aí de um grande sincretismo com a fé cristã. É uma mistura, né? Uma mistura, substituindo, adaptando, coisas que eram, então, né, dos mártires, passam a ser agora objetos também de apego para fins de milagres, de curas, né, de magia. Vamos lembrar que o período medieval, e aí nós estamos entrando já na Idade Média, século V em diante, é um período muito marcado por epidemias, catástrofes, e as pessoas se sentiam muito, né, desprotegidas, desvalidas, se apegavam muito a esses objetos. E com agravante, à medida que a Bíblia foi sendo retirada das mãos do povo, a gente vai falar disso um pouco mais adiante, nos próximos programas, né, a partir do século VIII, século IX, a Bíblia deixa de circular no meio do povo. E, consequentemente, as pessoas vão ficar sem acesso às escrituras e vão começar a se apegar demais nessas coisas mais materiais, né, nesses fetiches, nesses amuletos. Vamos lembrar também que o Império Romano tinha os seus deuses protetores em cada cidade. No momento que o Império se torna cristão, esses deuses vão dar lugar agora aos santos protetores, pessoas do cristianismo, mártires do cristianismo, que passam a exercer agora a função dos antigos deuses, dando ideia àquilo que a gente conhece até hoje dos padroeiros de cada cidade, né, o chamado santo padroeiro, o santo protetor, causando então, né, um grande sincretismo, um hibridismo, especialmente a partir do século V. É um tema bastante amplo e fica aqui uma dica já, né, da gente retornar a essa temática. O Paulo Barbosa, ele é aluno nosso e ele mora em Londres. Aliás, deixa eu fazer aqui uma observação antes de ler o que ele comenta. Se você tem gente que mora fora do Brasil, eu, por exemplo, conheço, pelo menos, além do Paulo, mais 3 pessoas que estudam no FTSA e que moram na Inglaterra. Muitas vezes essas pessoas não têm condições, ou financeiras, ou por outras razões, de fazer um curso nesses países, Inglaterra, Estados Unidos. Escreva para elas e faça uma sugestão que estudem na FTSA. Façam o nosso bacharel em teologia, que é um curso superior, 3 anos, reconhecido pelo MEC, e elas estariam qualificadas nestes países a fazer um mestrado, a dar prosseguimento na vida acadêmica, onde teriam certamente muitas oportunidades. Então fica aqui uma dica para você que tem parentes ou amigos morando fora do Brasil. Mas o Paulo, ele comenta aqui, baseado nos programas anteriores, que lá no Reino Unido tem muitas igrejas com cemitérios no fundo. Isso também é comum nos Estados Unidos. Ele fala da Inglaterra, mas nos Estados Unidos também é comum, porque quando os peregrinos vieram e fundaram igrejas no Novo Mundo, eles também mantiveram essa tradição de fazer os cemitérios, né? Que nós falamos dos cemitérios. Né? Exatamente, tem a ver com os programas anteriores, né? Nós comentamos como é que até muito recentemente no Brasil, até o século XIX, a segunda metade do século XIX ainda, aconteciam sepultamentos até mesmo dentro dos templos, da igreja, né? dentro da igreja. Dentro do templo. Depois, à medida que isso foi se tornando pequeno, inviável... Aqui em Londrina mesmo tem, né? A gente tem alguns ritos, né, religiosos que mantêm ainda túmulos muito ligados ao próprio pátio, né? Exatamente. Das igrejas. Então, isso aconteceu no Brasil. E aí a certificação que o Paulo nos traz do que ele presenciou lá e que tem a ver com o nosso programa, né? Bem, se você tem aí uma pergunta, né, uma observação, um elogio também, né? Faça aí do lado aí, tá certo? E Vander, terminando aqui com a interação, o Jean Oliveira, o Elias Schneider e o Davi Domenicali, eles sugerem, e nós estamos trabalhando nisso, viu? Obrigado pela sugestão, em uma pós-graduação em História da Igreja. Já estamos trabalhando, creio que em breve vamos dar essa notícia para vocês. E até eu, Vander, vou me inscrever para fazer esse curso aqui, viu? Porque eu quero aprender um pouco mais de história com você e com o pessoal aqui da escola, tá certo? Agradecemos as sugestões aí, né? Que legal. Com certeza. O pessoal está
tem gostado da história e quer continuar, quer ampliar, fazendo um curso, fazendo uma pós-graduação, claro, tendo oportunidade de aprofundar muito mais o que a gente vem trabalhando aqui. Exatamente. Aqui é uma visão bem panorâmica, introdutória, aqui e numa linguagem... Vamos chamar aqui é um tira-gosto, né? Tá bom. Vamos entrar agora, então, na nossa temática, História da Bíblia, parte 1. Hoje, o surgimento dos escritos no Novo Testamento. Wander, vou começar com uma pergunta bem simples, que todo mundo está acostumado a ter, ler, falar, ouvir e tal. Bíblia. O que significa a palavra Bíblia? Certo. É importante começar daí, né? Então, a palavra Bíblia vem de biblios, que é um termo da língua grega, que se referia aos pergaminhos, que eram peles, né, de ovelhas tratadas, estas peles, para darem lugar à escrita, para que se pudesse escrever. E à medida que eles iam, né, colocando, né, cada peça de pergaminho, uma peça sobre a outra, iam formando os volumes. Isso se chamava biblos, vários volumes, várias camadas de escritos, vários textos. E aí passou, então, a ser utilizado esse termo para identificar exatamente a quantidade de volumes, de textos num só exemplar, que é a Bíblia. Porque a Bíblia comporta exatamente vários textos, vários volumes, dando origem, inclusive, à palavra biblioteca. Né? Biblioteca, mesma raiz de Bíblia, vários livros, vários volumes. Esse é o sentido etimológico do termo. Então, se a pessoa tem lá alguns livros na casa dela, né? Ela tem uma biblioteca, um tipo de Bíblia, né, de vários textos juntos. E particularmente quando esses textos eram agrupados. Então, né, as várias camadas de pergaminhos formavam, né, uma Bíblia. Com vários, no caso da Bíblia protestante, são 66 livros. Né? Nós uma pequena biblioteca. Nos programas seguintes vamos falar dos livros da Bíblia, né, especificamente. Agora, Wander, já que você falou desses volumes, a gente às vezes encontra aí na capa das Bíblias, em português, escrito lá, Bíblia Sagrada. Pois é, vem essa palavra ao lado, né? Ao lado. Qualificando a Bíblia. A Bíblia, sagrado, que é o oposto do profano. E isso é importante por duas razões. A primeira, porque tem a ver com a canonização destes textos. Nós vamos tratar mais adiante, no próximo programa, especialmente sobre a canonização, que é tornar estes textos, né, verdade, a palavra de Deus, que tem uma inspiração divina, então dando essa conotação de algo sagrado, de algo que, né, tem uma inspiração de Deus. Não é apenas uma literatura comum, né, não é uma obra de ficção. É um texto separado dos outros, né? Diferente dos outros. Tem uma categoria de sacralidade, de algo sagrado. Isso tem uma importância histórica. Por quê? Porque os textos, quando classificados como sagrados, requerem, especialmente dos copistas, daqueles que vão fazer cópias desses textos, ou mesmo vão traduzir esses textos, ter um cuidado redobrado. Tanto é que no judaísmo antigo, os copistas, os escribas, eram pessoas cuidadosamente preparadas para fazer esse trabalho, porque tinham muito receio de cometer um erro. Se você fazer a grafia errada de um termo, isso pode dar um outro sentido, pode dar um sentido de idolatria, né, e desvirtuar aquilo que é mensagem sagrada e mensagem divina. Então, a ideia do sagrado requer de quem, né, copia, de quem traduz, um cuidado ainda muito redobrado. E isso é importante. Por quê? Porque assegura a veracidade das transmissões. Tanto é que quando a gente hoje vê os pesquisadores compararem as traduções contemporâneas com, né, as versões mais antigas dos manuscritos, o que se observa em relação à Bíblia é o zelo que há na transmissão da originalidade desse texto, justamente pela sua conotação de sagrado. E Wander, naturalmente que nos seus primórdios ali, vamos pensar o movimento de Jesus. Jesus começa a ensinar, ele anda para cá, anda para lá. A Bíblia mesmo fala, o Novo Testamento fala que ele andava por toda parte ensinando. Depois, naturalmente, Jesus retorna aos céus, os apóstolos ficam por aqui, e eles saem para pregar também. Mas quando é que eles vão começar a pensar o seguinte, olha, daqui a pouco esse pessoal aí vai parar de falar porque morre, né? Exato. E como é que vai ficar a mensagem?
começar a colocar isso de forma escrita. Como é que surgem os primeiros escritos, então, do Novo Testamento? Legal, uma questão muito importante, né? Então vamos lembrar que a gente até vai comentar um pouquinho mais para frente aí, uma certa demora na redação dos primeiros escritos, né? Transformar exatamente em texto aquilo que era pregado, aquilo que já era anunciado, como você bem coloca. Houve uma certa demora por algumas razões. Primeiro que os apóstolos estavam presentes, como você bem colocou. Então a igreja queria saber, tirar uma dúvida, saber sobre determinado assunto, ela recorria a um desses apóstolos, eles percorriam as próprias comunidades. Eles foram testemunhos oculares? Testemunhos oculares. Eles podiam contar com detalhes aquilo que hoje a gente lê, né, no texto. Então era algo mais cômodo. E o segundo aspecto é que a igreja tinha uma ideia de uma volta iminente de Jesus. Jesus vai voltar logo, né? As primeiras igrejas, os primeiros cristãos acreditavam que Jesus voltaria naquela geração. Se ele vai voltar logo, não há necessidade da gente escrever. E também havia, né, claro, ainda uma ideia, né, da literatura judaica que servia de base, eles já se utilizavam desses textos também judaicos, então havia um certo conforto. E a gente pode colocar também a própria dificuldade na escrita, porque escrever hoje parece uma coisa muito fácil, com todo o recurso e a tecnologia que nós temos. Mas no mundo antigo, a escritura de um texto era algo extremamente complexo e oneroso. Custava muito caro. Lembrar que os nossos primeiros cristãos não tinham tanto recurso financeiro, não é? Não tinham recurso para produzir textos, era caro. O papiro, a gente vai falar daqui a pouquinho do material de escrita, também o pergaminho, eram materiais extremamente sofisticados. Então, você pensava duas vezes antes de escrever alguma coisa, porque custava muito caro. Para não estragar, né? Para não estragar. E havia, inclusive, a reutilização de pergaminhos, né, que é o que se chama de palimpsesto. Era tão caro um pergaminho que muitas vezes as pessoas compravam para uma certa finalidade. Com o passar do tempo, eles raspavam, passavam uma nova tinta ali, um novo verniz e escreviam uma coisa nova em cima dele, para reaproveitar tal preço. Então, os primeiros cristãos vão demorar um tempo para fazerem a escritura de seus textos, mas aí começam finalmente a produzir. E o primeiro texto que nós temos é de Paulo, é a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, datada provavelmente dos anos 50, que é o primeiro texto do Novo Testamento. A gente costuma achar que Mateus é o primeiro, né? A gente vai comentar mais adiante. Por isso aí. Que o cânon vai ser importante, né? Muito a gente importante, estudar, né? Para entender por que os livros estão colocados nessa ordem. Mas Mateus não é o primeiro, nem é o Evangelho o primeiro. O primeiro texto é uma carta paulina, né, do ano 50. E aí depois nós temos, a partir do ano 65, o texto de Marcos, que é o primeiro evangelho, segundo os pesquisadores, do ano 65. Depois vem Mateus, dos anos 80, João já nos anos 90, praticamente terminando ali o primeiro século. Então, os primeiros textos, eles vão ter assim, uma certa produção mais escalonária, já na segunda metade, caminhando para o final do primeiro século. Os apóstolos já com certa idade, né? E isto tem a ver com o que você comentou. Os apóstolos começam a morrer, começam a desaparecer e há uma preocupação. O que vai ser dessa mensagem que eles pregaram se não for registrada, se não for transformada em texto para fixação? E aí entra a questão... porque os períodos vão se misturando, né? Entre a tradição oral e a tradição escrita, né? Isso. E certamente tem-se a impressão de que se um apóstolo, alguém ouvia uma transmissão oral um pouco deturpada, né, aí sentia mais ainda a necessidade da escrita. Né? Como era essa parte da tradição oral, nesse meio aí? Qualquer um ia falando? Como que se dava isso? Esse é um ponto muito importante. Nós temos um período, vamos pegar o caso dos evangelhos. Né? Jesus morre por volta aí do ano 34, e o primeiro evangelho a ser escrito será Marcos, no ano 65. São 30 anos. Né? 30 anos. Entre a última, né, o último acontecimento, que foi a morte de Jesus, e o primeiro escrito sobre ele. Então, durante 30 anos, houve o que os pesquisadores chamam de tradição oral, em que o evangelho foi pregado apenas de forma oralizada. Como a gente acabou de dizer, os próprios apóstolos, outros pregadores, os discípulos de apóstolo. Então, esse evangelho oral era um evangelho, claro, comum à época, né? A forma oral era uma forma comum, inclusive os judeus tinham muito essa questão também da oralidade, e pela dificuldade mesmo de acesso aos próprios textos escritos, né? Que era uma coisa rara, era um privilégio você ter um texto escrito em casa. Né? Só as famílias muito abastadas podiam ter algo assim.
Então, durante esse período oral, a pregação ela foi, claro, né, ela foi se espalhando para lugares muito diferentes e começaram a chegar também dúvidas. Porque à medida que povos chamados pagãos foram sendo alcançados com as suas crenças e os seus deuses, começaram a trazer questionamentos para a igreja. E aí, de repente, surge um pregador lá em determinado lugar dizendo que ele ouviu do apóstolo tal coisa e ele está reproduzindo aquilo. Alguém ia checar e verificava que não era bem daquele jeito que o apóstolo tinha pregado. Então começaram a surgir as dúvidas. E a pregação oralizada ela fica muito mais exposta a modificações. Então, em razão disso, começa a surgir uma preocupação em transformar em texto, para assegurar a autenticidade daquilo que os apóstolos de fato haviam pregado. Uhum. É importante, né? Porque aí você poderia conferir, né? Até nós temos um exemplo mais tarde, né? De se conferir o que se pregava, né? Exatamente, que é a confirmação. Você vai verificar, tal pregador está dizendo isso, está ensinando aquilo em determinada região. Vamos checar o que está aqui no texto, né, no documento escrito. Aliás, fica um adendo aí, né? Você que escuta muitas pregações, deveria escutar pelo menos, né? Checa, não interessa quem está pregando, sinceramente não interessa. Você tem o texto sagrado, você tem acesso a comentários, você tem acesso a dicionários bíblicos. Então, não vá assim, né, engolindo qualquer coisa, não é, Wanda? Exatamente, é preciso checar, verificar. O texto bíblico ele é para nós uma garantia do que de fato né, os apóstolos pregaram. Tanto é que mais tarde, quando a gente vai ter, por exemplo, a Reforma Protestante no século XVI, a gente vai ter um programa mais para frente sobre isso. Uma das grandes contribuições de Lutero, Martim Lutero, foi exatamente devolver a Bíblia para o povo. Porque as pessoas, né, ouviam as homilias e as pregações, mas não tinham mais acesso ao texto. E aí não podiam conferir, né, não podiam checar. O que Lutero faz? Lutero coloca a Bíblia nas mãos do povo e diz, agora vocês podem conferir o que está sendo pregado para ver se confere entender melhor, né? Com aquilo que está nas escrituras. Porque veja, nós vivemos num período, como você disse logo no início do programa, com uma farta uma facilidade de acesso, oportunidade, né? de ler a Bíblia. Temos assim fartura de textos, de traduções. Agora, as pessoas me parece que nos dias de hoje têm uma preguiça de ler a Bíblia e aí fica com essa coisa que Deus me disse, Deus me revelou, Deus me mostrou. Olha, Deus pode dizer, Deus pode mostrar, Deus pode revelar, mas se não bater com as escrituras, não pode ter certeza que não foi Deus, não. É a regra de fé e prática. Ela é regra de fé e prática. Ela está acima dessas coisas que dizem reveladas. Aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana, nós não abrimos mão da revelação das Sagradas Escrituras, do que está na Bíblia. Então as pessoas preferem, sei lá, talvez querendo fazer aí um atalho, né? Sim. Não existe atalho, é a palavra de Deus. São os textos que, por isso, inclusive, a preocupação da Igreja Antiga em cada vez mais juntar esses textos, selecioná-los e encaminhá-los para uma canonização, para que se tornassem eles a regra de fé e prática, à medida da fé e da prática. E também, assim, só complementando essa ideia, começaram a surgir naquele momento os chamados fragmentos textuais, pseudepígrafos, que diziam que era de determinado apóstolo, era de determinado autor, mas iam checar, não era. Não era. Alguém usou o nome para dizer que era, para poder emprestar autoridade. E ganhar prestígio, né? Exatamente. Então, os cristãos primitivos, antigos, tiveram um trabalho cuidadoso de fazer a verificação, a busca, a checagem. Por isso que a gente vai comentar disso mais adiante. O processo do cânone é um processo muito demorado. E tem que ser valorizado, né? Agora, Wander, você já mencionou, ainda aqui rapidamente, o material que se usava, né? Que tipo, vou usar aqui uma expressão comum agora, que tipo de papel da época se usava? Tinta. Essa tinta, ela se perdia, era uma tinta permanente, usava-se o que ali para fazer a escrita? Era um pedacinho de osso? Enfim, uma curiosidade aí minha e nossa, como é esse processo da escrita em si? Exato. Nós temos no Novo Testamento 2 tipos de materiais utilizados para escrita dos 27 livros que nós conhecemos. O pergaminho,
que é a pele de ovelha, que nós já comentamos, né, que era uma pele de ovelha tratada, de ovelha ou de novilho também. Vamos imaginar, e os pesquisadores revelam isso para a gente, os achados antigos também mostram, que eram peças grandes. Você tem peças, às vezes, de um bloco de 1 metro de tamanho. Elas eram secas? Secas, né, preparadas para que se pudesse fazer ali um produto nela. Um produto para, né, deixar exatamente em condição de escrita, e ali se utilizava uma tinta, de muita qualidade. Tanto é que ocorriam, como eu disse há pouco, os chamados palimpsestos, que a tinta era tão boa quando se escrevia, no caso dos textos bíblicos, né, um dos evangelhos encontrados no final do século II para o século III, que é um dos manuscritos mais antigos que nós temos, é uma cópia, é um palimpsesto, em que alguém teria adquirido o evangelho, aí leu por um tempo, usou, depois não quis mais, resolveu apagar a escrita daquele evangelho e passou uma tinta nova em cima, um tratamento de novo ali, tipo de um verniz, e escreveu uma outra coisa completamente diferente sobre. Passado o tempo, a antiga escrita voltou. Aí a pessoa ia ler, começava a ler o evangelho que estava por trás daquele texto. Isso se chama palimpsesto, que é a volta da antiga escrita. Isso para mostrar a qualidade do material que se utiliza. E por que era muito importante usar um material de qualidade, de uma tinta com muita qualidade? Porque eram textos sagrados que não poderiam sofrer deformações. Claro, com o tempo, né, esses rolos vão sofrendo o devido desgaste. Aí depois isso era enrolado, né? Era enrolado. Normalmente eram camadas, né? Também enrolados, os pergaminhos, né? Em algum momento eles faziam aquelas camadas, depois faziam os rolos de pergaminhos. O outro material utilizado era o papiro. Papiro é de onde vem a palavra papel. É uma planta muito comum no Egito, nas margens do rio, sobretudo do rio Nilo. E dali eram retiradas essas cascas, as tiras eram devidamente tratadas, secadas. E aí, depois de um tempo, era possível você fazer a escrita nesse papiro. Só que era um material muito caro. Né? E também, com o tempo, acabava sofrendo maiores desgastes. Uhum. Ele era mais frágil. Mais né? frágil, mais caro, sofisticado, porém mais frágil. Então, os manuscritos mais antigos que nós temos hoje datam do século II, III, porque os mais originais acabaram se perdendo com o tempo por conta do tipo de material. E a escrita, claro, né, usava-se um tipo de pena, né, uma famosa pena mesmo, para você poder pegar a tinta, ou um outro objeto pontiagudo, né, mesmo, como você falou, um osso devidamente preparado para que se pudesse, então, molhar ali no tinteiro e fazer a escrita. Agora, imaginemos isso, né, o cuidado que se tem que ter para escrever, para não errar. Porque se você erra uma escrita, uma grafia, você tem que, sobretudo, ter sagrado, que é o caso, né? Você tem que voltar, apagar, fazer tudo de novo. Esperar secar, né? Por aí você imagina o tempo que isso gastou, né? Muito. E aí, Wander, eu estou me lembrando do texto de Jesus em Lucas 4, quando ele foi na sinagoga, que ele abriu o rolo, isso. né? E de Isaías, né? Começou a ler. E começou a ler exatamente no texto que falava sobre ele, né? Então você está achando que era fácil achar um versículo? Muito complicado. Não era como é hoje, né? Tudo com capítulos e versículos. Aliás, nós vamos falar daqui a pouco. Nós vamos falar como é que isso surgiu, né? Então hoje, quando o pastor fala para você, ou a pastora, abra lá em Mateus 10, você já corre lá no 10, mas naquela época não, você tinha que abrir esses rolos todos para achar o lugar. Então era muito complicado. Isso para você dar valor ao que nós temos hoje. Os textos originais não tinham nem capítulo e nem versículo. Era tudo uma coisa só, né? Um texto corrido. Você tem que se achar. Tanto é que, assim, normalmente, as igrejas elas tinham um exemplar só, quando tinham, né, uma cópia de uma carta, de um evangelho. E ali era guardado dentro da própria comunidade, guardado, às vezes, as 7 chaves, né, especialmente nas épocas de perseguição, para que depois, na hora das reuniões, alguém fosse lá, pegasse o texto e lesse para toda a comunidade ouvir. Então nós temos muito mais ouvintes do que leitores. Na prática da história da leitura, geralmente você tem poucos leitores e muitos ouvintes ouvindo o texto. E tem uma cidade bem famosa do mundo antigo chamada Pérgamo, que inclusive aparece no livro do Apocalipse, a igreja de Pérgamo. Esse nome foi famoso porque lá se produzia o pergaminho. Era a maior produção, né, o lugar de maior produção de pergaminho, de tratamento dessas peles no mundo antigo, onde inclusive nasceu também uma igreja lá que aparece no Apocalipse. Falando na escrita, Wander, você precisa de ter
um idioma, uma linguagem para colocar isso, né, Sim. no papel, no papiro, no pergaminho, enfim. Quais eram os idiomas usados? Ok. O Novo Testamento foi escrito, quase todo ele, ou seja, 26 livros, na língua grega, chamado grego koiné, que é o grego popular. Apenas Koiné quer dizer popular. Koiné. Nós temos a língua grega, ela estava dividida em duas categorias. O grego koiné, que é o grego popular, que é falado pelo povo no dia a dia, né? É a língua comum. E o grego clássico, que era a língua mais erudita, falada normalmente nos tribunais, nos filosofias, documentos jurídicos, as escrituras mais, né, voltadas a um público mais elitizado. Então, o Novo Testamento, dos seus 27 livros, 26 foram escritos na língua grega. Apenas Mateus é o único evangelho que foi escrito originalmente na língua hebraica, com muitos trechos em aramaico. Por quê? Porque Mateus era pastor da igreja de Antioquia, pastor de uma igreja de muitos judeus, uma comunidade de judeus, e ao escrever o seu evangelho, ele escolhe escrever na língua hebraica aramaica para poder falar mais diretamente aos hebreus. Inclusive Papias, que é um bispo da igreja do ano 130, do século II, ele registra, né, ele comenta isso, e Eusébio de Cesareia também, no ano 300, que é um historiador da igreja antiga, já falamos dele aqui em programas anteriores, ele comenta que Papias menciona que Mateus escreveu originalmente o seu evangelho na língua dos hebreus. Depois foi versado também traduzido para o grego koiné. E aí tem uma coisa bem importante, assim, que a gente tem, acho que vale a gente ressaltar. No mundo antigo, nos dias de Jesus, eram faladas 3 línguas na Palestina. O aramaico, que era a língua comum da casa, da família, né? É a língua mais tradicional dos... Era a primeira que a meninada aprendia. Aprendia em casa, eles conversavam em aramaico, é a língua mais originária, né, dos hebreus. Depois vem o hebraico, que é a língua mais rebuscada, é a língua falada nas cerimônias, no templo, nos escritos sagrados. Tanto é que o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. E, por fim, a língua grega, que era a língua que havia sido disseminada no mundo antigo, desde o século IV a.C., por Alexandre o Grande, imperador grego, que saiu conquistando o mundo antigo, conquistou o Egito, né, grande parte da África, chegou à Ásia, chegou à Índia, né, o império de Alexandre conquistou o território da Índia. E a própria Palestina, e onde Alexandre chegava com os seus exércitos e dominava, uma das primeiras coisas que ele fazia era exigir que o povo dominado falasse a língua grega. Então, desde o século IV a.C., nós temos a disseminação da língua grega, que passou a ser falada no mundo antigo inteiro. O Império Romano, nós já até comentamos em programas anteriores, tinha lá 60, 70 milhões de pessoas. Em qualquer lugar do Império Romano, que é o Império Greco-Romano, né, porque o Império Romano dominou o antigo Império Grego, se falava a língua grega. E veja como que isso foi importante, porque quando os apóstolos e os autores do Novo Testamento escolheram escrever na língua grega, eles fizeram isso estrategicamente. Porque usando o grego, eles poderiam conversar com o mundo. Seria semelhante hoje ao inglês, uma língua universal em que você fala em qualquer lugar do mundo antigo e você vai ser entendido. Foi o que aconteceu com o Novo Testamento. Uhum. Então, ajudou nessa propagação, né? Demais, porque se os apóstolos saíssem pregando o mesmo, disseminando os seus escritos em aramaico ou hebraico, ficariam restritos aos judeus. Que certamente, talvez lá na tradição oral, eles devam ter feito, né? Possivelmente, quando as comunidades eram específicas. Porque era mais fácil de se falar, né? Era a língua do coração, vamos usar isso, né? Isso. Mas mais para frente, na escrita, usaram então uma língua universal. Estratégica para fazer para conversar com o mundo antigo, A gente talvez não entenda muito isso aqui do Brasil, porque só temos uma língua, desde casa, ou na escola, ou no comércio, falamos o português, mas eu convivi com pessoas, quando estudava, da Índia. Na Índia, por exemplo, uma criança fala a língua só ali da sua vilazinha. Seu grupo mais do grupo local, familiar mesmo, do grupo familiar. Depois ele fala a língua de um bairrão maior. Depois ele fala a língua da região onde ele está. Aí ele fala a língua do seu estado. Aí ele fala a língua do país. Aí fala o inglês. Ele fala normalmente 6 línguas. E vai aprendendo tudo ao mesmo tempo.
Para se comunicar com as diferentes categorias sociais. Se ele sai do seu núcleo familiar, ele já não pode mais se comunicar, ele tem que usar outra língua. Interessante. Então, o que você está explicando faz bastante sentido. Agora, o Novo Testamento é bastante diverso, né, em termos de escrita, em termos de linguagem, de estilo. Né, nós vamos entrar nesse tópico mais para frente, mas em que lugar essa escrita foi feita? Que cidade, por exemplo? Legal, uma questão bem importante. Não foi num lugar só, né? Não foi. Nós temos algumas cidades que são cidades-chave para a produção dos textos do Novo Testamento. Por exemplo, Jerusalém é um primeiro lugar, porque ali estava a chamada escola judaizante, que nós já estudamos aqui, onde estavam Pedro, Tiago, outros apóstolos que produziram alguns primeiros textos dali. E não só isso, pegaram alguns textos judaicos e fizeram algum trabalho a partir deles também na própria escritura do seu texto. É o caso, por exemplo, de Tiago, a carta de Tiago que nós temos no Novo Testamento, que não é o Tiago apóstolo, né? É o Tiago irmão de Jesus. Irmão de Jesus. E, segundo pesquisadores, a carta de Tiago é um antigo escrito judaico que foi retrabalhado, readaptado também com ensinamentos judaicos para ser agora uma mensagem cristã. Mesma coisa a carta de Judas, né? Também, claro, é o Judas irmão de Jesus. Então, a escola de Jerusalém, ela preparou textos judaizantes ligados mais à comunidade judaica. Depois nós temos uma outra cidade que é Éfeso, onde estava a escola paulina e onde estava a escola joanina. Já estudamos também, se você não assistiu, tem os programas anteriores sobre isso, né? E onde estudaram líderes, foram preparados para serem pregadores, instruídos por Paulo, por João. Estas escolas tiveram um trabalho muito importante de reunir os escritos, de perceber que determinada cidade, por exemplo, não tinha, né, uma carta e eles poderiam reproduzir. E os próprios apóstolos atuaram lá. Paulo viveu, né, 1 ano e meio na cidade de Éfeso, produziu textos lá daquela cidade. João também vai produzir os seus textos a partir da cidade de Éfeso. E nós temos depois uma outra cidade que é Roma, para onde Pedro e outros líderes vão e também vão escrever. Marcos, inclusive, vai ser escrito da cidade de Roma. Então, a gente poderia dizer que existem pelo menos aí umas 4 cidades, 3 ou 4 cidades que são cidades bem importantes de produção. Chaves, né? Mas há outras produções que são circunstanciais. Por exemplo, Romanos. Paulo estava em viagem, ele relata, saindo de Éfeso para ir a Roma, que era o sonho dele. Comprou a passagem e tudo mais, mas resolveu passar por Corinto. Visitar a igreja de Corinto. Passar lá 1 mês, 2 meses em Corinto, para depois seguir para Roma. Quando ele chega em Corinto, ele fica sabendo algumas coisas da cidade de Roma e resolve mandar a carta. Então, ele vai despachar a carta de Corinto, do ano 58, para os romanos, para que a carta chegasse antes dele. Então, existem situações assim bem pontuais em que o autor está em outro lugar, em outro ambiente e resolve escrever. Existe, por exemplo, um relato de Papias, que é este, né, bispo da igreja do ano 130, muito interessante. Ele diz que Marcos, por exemplo, escreveu estando na cidade de Roma, trabalhando com Pedro, que o evangelho de Marcos era inclusive chamado de evangelho de Pedro. Foi Pedro que pregou, que ensinou Marcos, João Marcos, e ele redigiu. Lucas escreveu, né, trabalhando com Paulo, e ele vai se tornar depois, né, um autor bem importante, vai escrever o Evangelho e vai escrever o livro de Atos, inclusive dedicando esses textos, né, a um Teófilo, a um personagem. Então, Lucas ele também viajou, né, estava na região da Grécia, por exemplo, na região de Acaia, que é uma região onde ele se estabelece, e dali, provavelmente, ele produziu o seu texto. Então, a gente tem autores que estão situados, fazendo trabalhos em determinadas regiões, e dali eles enviam, né, os seus textos e as suas cartas. Muito bonita essa história, né? Como você pode perceber, a Bíblia chega até a nós por vou dizer uma palavra, uma aventura, né? É uma aventura, essa trajetória que Deus vai produzindo até fazer com que a Bíblia chegue até a nós hoje, né, e com tanta facilidade, né, e por isso, mais uma vez, né, leia as Escrituras. Wander, você já mencionou aí, e eu estava prestando atenção, pelo menos já uns 5 ou 6 autores, né? Você falou já do Lucas, falou do Tiago, falou do Paulo. Rapidamente, aí, quem são esses autores aí, né, do Novo Testamento?
Pois é, outra questão muito interessante, porque nós temos duas categorias de autores, de todo o Novo Testamento. Apóstolo ou discípulo de apóstolo. Os apóstolos, né? Começando por Mateus, que foi apóstolo, João, foi apóstolo, Pedro e Paulo, que é chamado de um apóstolo tardio, que vem se juntar. Paulo é o autor com o maior número de textos, pelo menos 13, provavelmente 14, incluindo Hebreus, né? São os principais autores. Agora, além deles, nós temos os discípulos de apóstolos, que são os casos, por exemplo, de Marcos, que foi discípulo de Pedro, chamado também de João Marcos. Como eu disse, trabalhou em Roma com Pedro e escreveu lá no ano 65 seu evangelho. Lucas, que não é apóstolo, mas é discípulo de Paulo. Lucas é médico, é muito interessante, né? E ele tem, por isso, inclusive, o texto mais rebuscado, mais elaborado do Novo Testamento. Ele disse que faz uma pesquisa, né? Muito cuidadoso. Ele diz, eu fui pesquisar os demais textos que já haviam sido escritos, os outros, né, relatos, porque ele é um evangelista que escreve depois. Foi pesquisar. Ele chega a usar o termo, fazer uma pesquisa criteriosa. Então é um estudioso, escreve com muita qualidade. Os textos de Lucas possuem a maior quantidade de termos da língua clássica, do grego clássico, que nós citamos agora há pouco. Porque ele está escrevendo para um leitor imediato, que é Teófilo. Ele chama, inclusive, no Evangelho de excelentíssimo Teófilo. É uma pessoa gabaritada, né? O termo excelentíssimo é uma forma de tratamento diferenciada no mundo romano. Só pessoas do escalão jurídico ou do alto escalão do exército que poderiam usar esse termo, né? Excelentíssimo. Então era alguém que tinha um outro nível de leitura e de formação. Inclusive uma curiosidade, os pesquisadores chegam a dizer que muito provavelmente Teófilo deve ter custeado, bancado a escritura do texto, porque custava muito caro. Era muito comum as pessoas que tinham posse encomendar uma pesquisa, encomendar um livro. Olha, eu queria saber melhor sobre, no caso aí, né, o Teófilo. Porque a escrita é bem extensa, né? Muito extensa. Eu queria saber a história desse Jesus, né, do seu movimento, como é que foi. E encomendou a Lucas a tarefa de fazer a pesquisa. E Lucas vai fazer todo esse trabalho bastante exaustivo. A gente agradece ao Teófilo. Muito. Senão, aí, a gente poderia não ter, talvez, o evangelho. É o que se chama aí, mais tarde, de mecenas, né? É o mecenas, exatamente. Encomenda uma produção. Na arte é bem comum. É muito comum, muito comum. Bom, Wander, nós estamos chegando, né? O nosso tempo passa rápido, né? Quando eu pego aí a Bíblia, você também aí na sua casa, ou mesmo no aplicativo, quando você abre lá, você vai ver uma sequência, uma ordem. Começa lá com Mateus, né? E todo mundo já sabe disso, e vai terminar lá no Apocalipse. Agora, quem é que colocou essa coisa assim, nessa ordem aí? Legal, muito interessante. Já pega a Bíblia prontinha, ali de Mateus a Apocalipse, afinal, né? Como é que isso chegou até nós dessa maneira? É muito interessante essa questão para a gente encerrar. Me permita só voltar uma questãozinha anterior, assim, na última pergunta que foi feita sobre os autores, que é uma questão que eu esqueci de mencionar, mas que eu acho importante para quem também está nos acompanhando. É muito comum, quando aqueles autores estavam redigindo o texto, mencionarem que alguém estava trabalhando, escrevendo com eles. Isso, um companheiro ali. Né? Paulo cita isso quando escreve aos Romanos, diz: Tércio está comigo, é Tércio que está escrevendo. Porque a gente já viu em programas anteriores, Paulo tinha inclusive dificuldade para enxergar, provavelmente, para escrever. Muitas vezes era ele que assinava as cartas, mas o escritor era alguém da equipe que o ajudava. É um escriba, é um redator. Pedro, quando escreve a primeira carta, diz que Silvano é que está escrevendo também por ele. Pedro também era uma pessoa que tinha bastante limites na escrita, uma pessoa com, né, um nível de escolaridade muito baixo para a época, então alguém escreve por ele. Então a gente tem, entre os escritores do mundo antigo, dos escritos bíblicos, nós temos então esse trabalho mais coletivo e conjunto. E mesmo as escolas de Paulo, a escola paulina, a escola joanina, depois da morte desses apóstolos, elas continuarão produzindo cópias, juntando fragmentos. Era comunitário, né? Comunitário. Às vezes faltava uma igreja lá, tinha uma parte, por exemplo, a carta aos Coríntios, só para exemplificar. As duas cartas que nós temos hoje aos Coríntios, na verdade, eram 4 cartas que se juntaram ao longo do tempo. Então uma igreja tinha uma carta, outra tinha outra. A escola paulina vai pegar, vai juntar, vai compilar. Então nós temos um trabalho que segue, inclusive, após a morte dos apóstolos, de trabalho redacional, o que é muito importante. Bom, então chegando então à última questão que é bem legal para a gente fechar. Essa ordem que nós temos hoje
né, no Novo Testamento, ela não é cronológica, ela não foi colocada por ordem dos escritos, mas ela é uma ordem lógica até certo ponto, em termos temáticos. Por quê? Começa, né, o Novo Testamento com os evangelhos, contando a história de Jesus, que é o ponto de partida. E começa com Mateus. Por que começa com Mateus? Mesmo ele não sendo mais antigo. Porque Mateus é considerado o evangelho que melhor faz a passagem do Antigo para o Novo Testamento. É o que mais cita o Antigo Testamento. Ele é escrito para judeus. Então a linguagem de Mateus é uma linguagem de transição para o Novo Testamento. E termina com João, que é o último autor a escrever, né, já nos anos 90, final dos anos 90. Depois vem Atos, que é a história da expansão do cristianismo, né? O autor começa a dizer para onde a igreja caminhou e termina em Roma. Interessante, Atos termina em Roma com a prisão de Paulo em Roma. E aí após Atos vem Romanos, porque está falando agora da igreja de Roma. E aí iniciam-se as cartas paulinas, né? A partir da maior, que é Romanos, até os textos menores de Paulo. E em seguida vem os chamados escritos universais, que são aqueles escritos que não têm um destinatário certo. Pedro, por exemplo, nas cartas diz: eu estou escrevendo para uma igreja perseguida. Né? Tiago, Judas, não tem um destinatário específico. É um texto direcionado à liderança, às várias comunidades, são textos que vão circular para muitos lugares. E finalmente o Apocalipse, que é o livro que trata da escatologia, das coisas do fim, de como isso tudo vai terminar, né, dentro da fé. E foi o último a ser escrito o mesmo, último, né? A ser escrito. João escreve praticamente já no ano 100, né, encerrando ali. Então, é interessante que a ordem dos livros do Novo Testamento, ela tem uma certa lógica temática e com alguns critérios que foram sendo colocados para, né, a reunião desses textos. E aí, para fechar, a gente deve principalmente aí a Jerônimo, a gente vai falar dele, é um tradutor, né, do século IV para o V, que escreveu a Vulgata, que é uma tradução para o latim, que é um dos primeiros, se não o primeiro, a pegar e dar, de certa forma, essa ordem na narrativa e na composição dos livros. Que bom. Como você pode ver, tem muita coisa ainda. Nós estamos no programa número 1, a série número 1, dentro da nossa série maior aí, do nosso tema maior, curiosidades bíblicas e histórias do cristianismo. Queria deixar um desafio a você. Aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana, em todas as nossas classes, os nossos alunos e alunas devem ler pelo menos de 3 a 4 livros da Bíblia. Ao término de 3 anos, a estudante ou estudante terá lido a Bíblia toda. Terá lido a Bíblia toda. Nós enfatizamos muito essa questão da seriedade das Escrituras. E eu queria incentivar você a ler a Bíblia. Se você nunca leu a Bíblia, pelo menos uma vez, toda ela, faça isso. Não precisa ler em 1 ano. Tem programas aí de ler em 1 ano. Leia em 2 anos. Tem várias maneiras de ler a Bíblia. Pode começar no Gênesis, terminar no Apocalipse. Se você já tem mais tempo de igreja, você vai entender mais facilmente. Se você não tem tanto, procura aí na internet, no Google, e digita lá assim, Programa de Leitura Cronológica da Bíblia. Né? Aí você vai ler a Bíblia conforme os eventos aconteceram. Queria agradecer ao Wander mais uma vez. Wander, muito obrigado. E foi o número 1 da série e começamos bem. Que bom. Eu que agradeço, vai ser muito legal essa série. E deixar o convite para quem está nos acompanhando para não perder os próximos episódios, né? Porque nós vamos dar sequência exatamente agora, né? De onde nós paramos nesse programa, vamos dar continuidade agora no próximo programa. É isso. Fique conosco e, mais uma vez, compartilhe o link com as pessoas que você tem conhecimento, porque realmente é um programa fantástico. Deus abençoe a sua vida, se cuide e estaremos juntos numa próxima oportunidade.